Vamos dar continuidade, né? Agora eu vou apresentar para vocês a professora Renata Fiorese Fernandes. Ela é graduada na UFG, na região de Catalão, especialista em psicologia analítica pela Unipaz, a PUC, e atualmente atua na área clínica com abordagem da psicologia analítica, né? Ela vem nos trazer o tema sobre o sagrado feminino e a reconfiguração do movimento feminista. Renata, Boa obrigada. noite a todos. Estão conseguindo me escutar bem? Sim. Eu queria agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa mesa. É um tema que me chamou a partir de uma necessidade de integração, de tentativa de cura do meu próprio feminino. E gostaria de trazer uma fala aqui, a partir desse lugar de mulher, e que também é terapeuta, que partiu na busca do entendimento do que seria esse feminino por uma questão do meu próprio processo de autoconhecimento, e a partir daí fui atrás de pesquisas e também comecei a observar no consultório junto com as minhas pacientes, em grande maioria as mulheres, como que essa face feminina do sagrado se manifesta. E eu começo dizendo um pouquinho sobre a ideia do retorno da deusa na pós-modernidade, né? Partindo do início do movimento feminista, no sentido de tentativa de transgressão e de equiparação dos direitos políticos e sociais com o masculino. Então, de início, foi uma tentativa de comparação com essa energia masculina, né? E também um retorno dessa deusa que veio com muita agressividade por essas centenas de anos de repressão, de amordaçamento, né? De compressão do corpo. E como que ela se reconfigura a partir da comunhão entre mulheres, quase como se numa segunda etapa da passagem dessa violência inicial e também numa tentativa de equilíbrio com esse masculino, na verdade de equiparação mesmo desse masculino, que passada essa agressividade inicial, essa violência inicial, para a reconquista desses direitos, né? Parece que surge um espaço para exposição da dor, para exposição do sofrimento, para exposição das feridas desse corpo que vinham sendo feitas através desse amordaçamento, dessa repressão pelo sistema patriarcal, né? Então, o que eu quis chamar aqui de reconfiguração do movimento feminista também vem a partir da minha vivência com o encontro do Círculo de Mulheres, que é um movimento de retomada da comunhão entre as mulheres para a discussão dessas feridas ancestrais, né? Que a partir do momento em que uma mulher se coloca nessa tentativa de movimentação em busca da cura, ela não está tratando só da ferida individual, ela está tratando da ferida do seu sistema familiar, da sua linhagem feminina, assim como a ferida do feminino do inconsciente coletivo. Então, a maneira como eu vejo e vivencio é que foi a partir de uma necessidade de um lugar seguro para compartilhamento desse sofrimento e do reconhecimento também da dor na outra mulher e da potência de cura nessa outra mulher e da potência enquanto força criadora do feminino também dentro desses ciclos.
É um movimento que tem acontecido nos últimos, vamos dizer, uns 5 anos, de uma maneira muito orgânica e intuitiva, em que esses círculos vão se estabelecendo nas cidades para discussão sobre o que agora a gente entende que significa ser mulher no mundo. Porque até então, parece não caber mais o que as gerações passadas tinham oportunidade de viver, que era o papel da mãe e o papel da esposa. Também a partir dos arquétipos que são colocados até dentro do próprio mito cristão, né? Da Maria, mãe de Deus, que é a mãe virgem, que não tem sexualidade, ou do extremo oposto, que é a Maria Madalena, que foi considerado como uma prostituta, né? E já mais uma vez, uma repressão da sexualidade feminina. E que, na verdade, ainda não sabemos sobre a história da Maria Madalena, né? Também está acontecendo dentro desses próprios círculos de mulheres um resgate da história dessa apóstola de Jesus, que foi uma grande iniciada por Jesus Cristo, né? E que tratava sobre essa face divina da feminilidade, dessa sacralidade do feminino. Então, o que acontece dentro desses grupos, que agora estão sendo disseminados, né, no Sagrado Feminino, é a reconexão com o corpo instintivo. E muito da base desses movimentos vem de um estudo lindíssimo, super poético, que a Clarissa Pinkola Stess faz e lança com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, lá na década de 90, que foi um grande marco, assim, e que é constantemente tratado dentro desses círculos para trazer esses mitos, essas imagens arquetípicas do que seria esse self que ela se refere como self do feminino, né, o self selvagem, que se apresenta na forma do arquétipo da mulher selvagem, né, que ela vai trazendo mitos e histórias numa tentativa de resgate dessa ancestralidade também, dessa memória que estava enquanto vivência antiga no inconsciente coletivo e que aos poucos a gente está resgatando, né? Que da época das religiões pré-cristãs, né? Das religiões que tinham o culto à deusa. E o culto à deusa na sua face tríplice, que era a deusa donzela, mãe e anciã, que respeita a do ser feminino, né? E que de alguma maneira também se apresenta enquanto integridade nessa triplicidade. E também uma outra forma de colocar essa deusa tríplice é da morte, vida e renascimento. E é muito curioso e encantador perceber que dentro desses círculos, a partir de primeiro, uma reconexão com esse corpo instintivo, do reconhecimento das feridas, dessa ancestralidade e também da vivência pessoal dessas mulheres, também se encontra a potência e a sabedoria desse corpo. E a sabedoria que ela expressa como próprio fragmento do movimento da natureza. Porque a mulher, biologicamente, ela funciona a partir do ciclo natural, dentro do seu ciclo menstrual. E essa triplicidade da deusa também se aparece dentro desse ciclo. E uma das questões que são mais tratadas dentro desses movimentos é o resgate com o corpo e o resgate com o ciclo menstrual, com a potência do ciclo menstrual. O que por centenas de anos também foi quase como se retirado ou deturpado, né, a ideia da menstruação, que é um marco da fertilidade da mulher, como algo difícil, como algo dolorido, como algo que é quase insuportável, né? E em quantas culturas também ancestrais era um momento que as mulheres tinham que ser isoladas, né, porque eram consideradas impuras por conta do descimento do seu sangue, né.
E como que dentro desses círculos parece emergir muito organicamente, naturalmente, conhecimentos, saberes centrados em, vamos dizer, culturas que são centradas na terra, que tem o culto a Pachamama enquanto centro. E uma representação e um reconhecimento da mulher enquanto uma representação da Pachamama. A Pachamama, Mãe Terra, sendo um arquétipo da Grande Mãe, uma representação, na verdade, do arquétipo da Grande Mãe, e a mulher enquanto uma parcela microcósmica dessa Pachamama, dessa Mãe Terra, que tem o próprio ciclo da natureza de morte, vida e renascimento no próprio corpo. Porque o corpo da mulher, que inicialmente era reconhecida apenas como reprodutora, né? Era um papel que ela... Apenas esse papel poderia ser desempenhado, ou mãe ou esposa, que era esse lugar de ser cuidadora, ou esse lugar de dar a vida, foi ressignificado no sentido de entender a potência desses ciclos vivenciados não só no corpo biológico, porque ela também influencia a dinâmica psíquica. E dentro desses círculos de mulheres, do sagrado feminino, é abordado esse ciclo menstrual a partir das fases lunares, entendendo que assim como a lua tem influência nas águas do mar e nas seivas das plantas, de acordo com as suas fases, ela também tem influência com a água do corpo feminino, que é o seu sangue. Em cada fase menstrual, se manifesta uma potência arquetípica. Tudo isso é trabalhado dentro do compartilhamento entre mulheres, né? Foi uma pesquisa quase orgânica, instintiva mesmo, a partir dessa comunhão e desse compartilhar, né? Primeiro das dores e depois a descoberta da potência também. E como que é trabalhado a fase nova, como da lua nova, como representação do arquétipo da velha sábia, da lua crescente como representante do arquétipo da donzela, da lua cheia como representante do arquétipo da mãe, e da lua minguante como representante do arquétipo da feiticeira, que seria a fase escura da deusa, né? O momento em que é conhecido como a TPM, que historicamente, né, é conhecido como o momento em que as mulheres perdem totalmente o domínio da razão, né, ou são taxadas de louca. Dentro desse movimento é ressignificado como tempo para mim, porque é um momento de reconhecimento das sombras, reconhecimento do que precisa ser transformado dentro da vivência desse feminino, dentro das relações em que essa mulher estabelece. Assim como a lua vai minguando no céu, parece que as sombras vão ficando mais visíveis. E quando a mulher não tem a possibilidade de transformação, vem a irritação, vem a agressividade. A agressividade também entendida aqui, não como manifestação emocional, positiva ou negativa, ela só é. Ela é uma manifestação natural. Então, eu gosto de entender a agressividade como manifestação emocional que tem um objetivo. E a agressividade nesse sentido de colocar limite nas relações, né? Como a mulher, historicamente, foi colocada nessa posição da mãe, que sempre tem que estar doando, sempre tem que estar abdicando de si, para cuidar do outro, para olhar para o outro, para pensar no núcleo familiar, como é importante esse período da TPM para conseguir manifestar essa agressividade, para colocar limite nas relações. E falar, eu tenho que ter um tempo para mim também, né? Eu não tenho só essa faceta da mãe. Também tem essas outras facetas que a gente está no período de resgate, de reconexão dentro desses grupos. E também um movimento que está expandindo, né? Eu vejo que cada vez mais está ficando um pouco mais familiar para as mulheres escutarem falar disso, assim.
até alguns tempos atrás, sonhava com um pouco de estranheza, assim, falar da reconexão com o ciclo menstrual como significado da reconexão com o feminino profundo. Mas como é uma semelhança do corpo feminino com o corpo da Mãe Terra, né? Que foi o que o Jorge também trouxe um pouco. Como a representação da Mãe Natureza, como a representação da Grande Mãe. Então, olhando para a natureza, a gente está reconhecendo o feminino. Olhando para os ciclos naturais, a gente está reconhecendo o feminino. E olhando para os ciclos naturais desse corpo, a gente está se reconectando com esse feminino profundo, que é sagrado, né? Entendendo esse corpo também dotado de sabedoria. E olhando para o ciclo menstrual, não como algo que impede, não como algo que é colocado só para a fertilidade de um filho físico, mas também como possibilidade de parir projetos, de parir estilos de vida que a mulher queira viver. E realmente fazer essa reconfiguração do que seria a compreensão da potência desse ciclo, saindo dessa lógica racional patriarcal de que a mulher não funciona bem porque a lógica dela não é linear, porque ela não encaixa nas demandas sociais dentro desse sistema patriarcal que é linear, porque o funcionamento feminino é cíclico. E é na sua ciclicidade que existe essa potência. Professora Renata, 5 minutos. Ok, obrigada. Então, a partir da apropriação dessa ciclicidade, através desse processo de autoconhecimento, dessa autonomia, essa recuperação do corpo instintivo, criativo e potente, a mulher consegue usar o seu ciclo menstrual ao seu favor, os seus ciclos internos ao seu favor. E dá o tempo necessário que é preciso fazer esse recolhimento, né? Esse contato com essa face escura da deusa, não como algo negativo, que era uma equiparação ao período da morte que seria dentro do ciclo, né? Mas a morte enquanto símbolo de necessidade de transformação, não como algo negativo, né? Algo que vem para a consciência, que só quando vem para a consciência que tem a possibilidade de ser visto e ser transformado. Então, o sagrado feminino se apresenta como um movimento de possibilidade de integração e resgate dessas facetas que foram esquecidas do feminino, né? E que a partir do fortalecimento dentro do compartilhar com outras mulheres, que é possível ter esse reflexo da potência, né? Esse reflexo do acolhimento, esse reflexo de um espaço seguro para se colocar as dores e se colocar também como produtora de vida, como produtora de vida no sentido que não é só de produzir um filho biológico, né, de vida criativa. Utilizar a fertilidade feminina, né, a potência de criação, para colocar a potência dos sonhos femininos no mundo, né? Então, esse arquétipo trazido pela Clarissa Pinkola, né, da mulher selvagem, seria nesse sentido de auxiliar a realmente clarear os caminhos da individuação feminina, de reconhecimento desse instinto e desse período em que se aceitava essa multiplicidade da deusa que está em nós também, né? Em seu caráter também escuro. Então é isso. Eu agradeço pela oportunidade de fala. Depois a gente continua com as trocas. Obrigada, professora Renata. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia,